ou qualquer quantidade de pessoas, inclua uma comida oriental que serve hoje para qualquer gosto ou tipo de eventos. Mas lembre-se, em primeiro lugar, faça orçamento com o Buffet Ankai, que tem o melhor e mais variado leque de opções do centro-oeste do Brasil. E, além disso, um preço verdadeiramente sem concorrência. Gostaram dessas nossas dicas? Querem anunciar conosco? É fácil. Liguem para 62 3241 8181 ou 62 3241 4441 ou ainda pelo nosso e-mail turismogoias@terra.com.br, onde estaremos ao seu dispor. Não saiam daí que nós voltamos já já. Mãe, abre a felicidade, traz pra mesa Coca-Cola retornável, deixa tudo especial. Mãe, com Coca-Cola retornável, todo dia pode ser essa Coca-Cola toda. Atuando há quase 40 anos no mercado, a Govidros conta com experiência e tecnologia de ponta, o que traz qualidade e segurança em todos os vidros produzidos e instalados. A Govidros sempre esteve um passo à frente de seu tempo, abraçando um novo conceito de produtos e serviços em vidros. Primando por profissionais qualificados e visando a integridade e qualidade de seus produtos, falamos de uma das maiores empresas do segmento de vidros do Centro-Oeste, sendo a maior do estado de Goiás. Assim, a Govidros conta com 5 unidades com mais de 30 máquinas distribuídas, fortalecendo as boas condições de trabalho e empregando mais de 360 colaboradores, garantindo, além da segurança, pontualidade no serviço prestado. Govidros, a beleza que você quer, a excelência que você precisa. O seu descanso pode ser premium. Hotel Blue Tree Premium Goiânia. Pacote fim de semana com café da manhã, feijoada no sábado e almoço italiano no domingo. A partir de R$ 613,49 para 2 pessoas em até 6 vezes no cartão. Temporada especial com diárias a partir de R$ 165. Hotel Blue Tree Premium Goiânia. Reservas 62 3235 5600. E nós continuamos mostrando dentro de Turismo Goiás o quadro que é uma verdadeira sensação deste programa, contando um pouco da história da nossa cidade, do nosso estado e da nossa gente. Histórias de Goiás é apresentado por Yuri Rincon Godinho, que além de um grande jornalista e publicitário, é um dos maiores historiadores que temos no estado de Goiás. Vejam a matéria desta semana. No quadro Pela História de Goiás, vamos falar agora sobre as primeiras casas de Goiânia. Você sabe quais são as primeiras casas de Goiânia? Aonde elas foram construídas? Como elas foram construídas? Por que elas foram construídas? Goiânia é uma cidade que a ideia, de maneira forte mesmo, chegou em 1932
Em 1933, ali por volta do meio do ano, foram construídas as 6 primeiras casas. Elas eram casas de alvenaria, de madeira, sem nenhuma alvenaria, não tinha nada de cimento, não tinha nada de massa. Eram casas, eram o que a gente chama de palafitas, eram casas suspensas daquele terreno úmido que existia em Goiânia na época. Goiânia era uma cidade onde não existia Goiânia ainda, mas a área que seria chamada de Goiânia era tremendamente úmida e fria. E essas primeiras casas ficavam na rua 24 de outubro. Eram apenas 6 casas. As 6 primeiras casas que foram construídas. E elas ficavam na avenida 24 de outubro, justamente ali na esquina da Avenida Anhanguera. Por que da Avenida Anhanguera? A Avenida Anhanguera não era uma avenida. A Avenida Anhanguera era uma estrada. Era a estrada que ligava a região de Campinas até a estação de trem mais próxima, que era Leopoldo de Bulhões. Então, o primeiro engenheiro de Goiânia, Atílio Correia Lima, construiu ali no único lugar da cidade em que que tinha algum tráfego, que era essa região ali da estrada que ligava uma cidade ligava Campinas até Leopoldo de Bulhões. E ele achou por bem que, como ali já tinha Na verdade, quando a gente fala estrada, nós estamos falando de um trieiro em que passa 1,5 carros. Quando ia passar, quando 2 carros se encontravam, o que acontecia? Um tinha que encostar para o outro passar, né? Mesmo porque ali só passava cavalo, gente a cavalo e charretes. Realmente não passava, não tinha esse tráfego. E essas 6 casas eram as casas aonde, por exemplo, o interventor de Goiás, que hoje é governador, o cargo de governador, o interventor de Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, ficava quando vinha vistoriar as obras de Goiânia. E Pedro era um cara, acima de tudo, trabalhador. Ele, quando ele ficava nessa casa, que certamente tinha muita goteira, que certamente tinha muito rato, e depois eu quero falar aqui, inclusive, só sobre os sons os primeiros sons de Goiânia, que eram sons que a gente não ouve mais hoje. Mas quando Pedro ficava nessa casa, nessa palafita de madeira ali, vocês devem estar vendo aí as imagens, dessa palafita de madeira ali da rua 24, no centro, ele acordava por volta de 5h30 da manhã, pegava o seu cavalo, ou ia a pé, ou poucas vezes com o motorista. E ele saía andando ali por aquela região central de Goiânia, para vistoriar as obras. E o governador, que na época era ele, era muito exposto. Porque ali hoje, se vocês pensarem que 2 ruas atrás, ali na beira do córrego Botafogo, era o acampamento dos operários. Foram lá que os operários de Goiânia fizeram as suas choupanas. Nós também temos uma foto para mostrar. Essas choupanas, elas eram tremendamente, o que a gente chama hoje de insalubres, elas eram praticamente inabitáveis. Havia caso de pessoas que chegavam em Goiânia de manhã e em regime de mutirão de noite já tinham o seu local para morar. Né? O que era o local? Casas de adobe, que na verdade eram casas de barro, subiam as paredes praticamente com barro e cobriam com folhas de bananeira, ou com folhas de outras árvores, de buriti, que seja. Né? Ali chovia, molhava tudo, não tinha jeito. Né? E moravam ali famílias de 5, 6 pessoas naquele cômodozinho ali. Nós estamos falando num espaço aqui de 3x3, né? Naquilo ali não tinha banheiro. Então por que as pessoas moravam ali perto do córrego Botafogo, que hoje é Marginal Botafogo e não tem nada lá mais do início de Goiânia? Por que as pessoas moravam ali no córrego Botafogo, os operários que não tinham condições? Por quê? Eles moravam ali porque ali tinha uma coisa fundamental, água. Então eles usavam a água do córrego Botafogo para beber, usavam, apesar de todo mundo falar que a água era insalubre, usavam a água para cozinhar, usavam a água para tomar banho, né? E ali, 2 ruas para cima, eram as casas dos ricos, as 6 casas dos ricos. Nessas 6 casas dos ricos moravam Atílio Correia Lima, que foi o arquiteto de Goiânia, Venerando de Freitas Borges, que foi o primeiro prefeito de Goiânia, o dono do almoxerifado, que cuidava, era a pessoa mais poderosa de Goiânia. Por quê? Porque ele cuidava de
todo o cimento que chegava para Goiânia passava por ele, todo o tijolo passava por ele, esquadria, vidros, tudo. Então era uma pessoa muito poderosa, né? Então essas 6 primeiras casas, elas eram o quê? Era o que hoje é o centro administrativo, né? Só que o centro administrativo tem o quê? Sei lá, 9, 10 andares, é aquela coisa gigantesca, né? Que abriga, não todos, mas a maioria dos órgãos do Estado, né? Mas nessa época, nós estamos falando aqui em 1933, nos primórdios de Goiânia, aquelas 6 casas dominavam praticamente o Estado. Aquelas 6 casas ali, a Superintendência Geral de Obras também era lá, tudo passava por ali. Quando a gente pensa que Goiânia, o núcleo central de Goiânia era a Praça Cívica, não é. O núcleo central de Goiânia são as 6 casas que não existem mais, que ficavam ali na Rua 24, na esquina com a Avenida Anhanguera. Muito bem, amigos, estamos chegando ao final de mais uma edição de Turismo Goiás. Esperamos que todos tenham gostado. Queremos agradecer a vocês pelo prestígio da sua audiência. Esse programa é exibido aos sábados à meia-noite, às 0 hora de sexta para sábado, no canal 26 da NET Goiânia e em mais alguns horários alternados. Aos sábados, às 0 hora e 30 minutos, no canal 20 da NET da cidade de Ribeirão Preto e mais algumas exibições alternadas naquela cidade paulistana. No Distrito Federal, no canal 30 da NET, às 0 hora de quinta-feira e diariamente em horários alternados, no Plano Piloto e nas cidades de Sobradinho, Gama, Guarão e 2, Candangolândia, Núcleo Bandeirantes, Riacho Fundo, Águas Claras, Taguatinga e Ceilândia. E acessando o nosso portal www.badesdavida.com.br, bastando apenas clicar o mouse em cima de Turismo Goiás e verão esse programa e mais alguns anteriores na íntegra. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima edição, querendo Deus. Até lá.